Então, nesse momento, eu convido você para orar com a gente e vamos, na sequência, estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Sua Palavra. Nesse momento, pedimos ao Senhor a sabedoria do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Bom, então nosso estudo hoje é sobre a Palavra de Deus. Nos dizem que vivemos, há muitas teorias, né, sobre conhecimento e pesquisa de coisas, e a ciência ela tem crescido muito nesse aspecto. E a Bíblia é um livro antigo, né? Mas como que eu posso acreditar num livro desse? Que evidência ele mesmo nos dá? E como comprovar a veracidade da Bíblia em pleno os tempos em que vivemos, onde tudo vamos dizer assim, é colocado em xeque, né? Tudo é questionado, né? E você já ouviu alguém dizendo assim que Bíblia pode ser alguém muito inteligente que inventou, escreveu ali? Já. Né? Então, tudo bem. Então, a Bíblia levou um período de 1.600 anos para ser escrita, e nesse período de 1.600 anos, pessoas intelectuais e pessoas simples fizeram parte aqui como autor, né, escritores da Bíblia, né, e movido pelo Espírito Santo. Então, outro detalhe interessante é que pessoas más se tornaram pessoas boas estudando esse livro, e pessoas que praticavam atos, né, horríveis foram transformadas, né? Um exemplo, né? Pessoas que viviam no mundo do crime, roubando, matando, assaltando, enfim. Ao estudar, entrar em contato com esse livro, foram transformadas. Pessoas que viviam no mundo das drogas foram transformadas. E a primeira pergunta que a gente tem aqui para você é o seguinte, né? Como que Jesus considera a Bíblia, a Palavra de Deus? Sabe, a Bíblia é uma mini biblioteca, porque dentro dela contém vários livros, né? E começa de Gênesis, vai até Apocalipse, não é verdade? Então, a primeira pergunta é, como que Jesus considerava, né, a Bíblia? Lá em São João 17:17 a gente tem a resposta. A hora que você encontrar, pode ler. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o próprio Jesus, ele fala que a palavra de Deus é a verdade. Se a gente procurar dentro dos livros bíblicos aí, a gente não vai encontrar escrito Bíblia. Bíblia a gente só encontra na capa, né? Agora, Jesus considera a Bíblia como a verdade. Então, tudo que está escrito aqui, ele considera verdade. Então, próxima pergunta. Então, se você, ao completar o estudo aqui, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Aqui tem para você completar depois, beleza? Bom, qualquer dúvida você pode perguntar. Ou quiser acrescentar alguma coisa também, fica à vontade. Agora, a segunda pergunta. Qual é a situação de muitos que estudam a Bíblia? Do que eles necessitam para entendê-las? Então, a situação de muitos, a pergunta já acabou esclarecendo, é que às vezes as pessoas estudam a Bíblia, mas não a compreendem, não é verdade? Por ser um livro antigo, escrito naquele contexto cultural, né? Até por se levou 1.600 anos para ser escrita, até entre os escritores mesmo, eu acredito que eles já talvez não compreendiam tão bem, né, o que o outro havia escrito, né? Só que o sucesso desse escritor não ter escrito nada contraditório foi porque, a gente vai ver daqui a pouquinho, a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, não foi escrito assim apenas porque o cara queria escrever, né? Então vamos lá. Atos 8, verso 26 a 31. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul,
ao caminho que desde Jerusalém para Gaza, que está deserto. Ok, pode ler até o versinho 31. Tá. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou Felipe que subisse e com ele se assentasse. Ok. Então quer dizer que Felipe foi enviado até ali para dar uma aula de Bíblia, né? Para aquele cidadão, né? Esse eunuco, ele era um homem importante, cuidava ali dos tesouros da rainha de Candace, né? E nesse momento ele precisava, só que ele era sincero, interessado. O Espírito Santo, conhecendo, encaminhou Felipe então até ele. E aí ele indagou, né? Você entende o que você está lendo aí? Ele falou assim: não entendo. Então aí Felipe falou: então vou te explicar, né? Ele até pareceu dar uma má resposta, né? Nunca vou entender se ninguém me explica, né? Ninguém me ensina. Então a Bíblia ela tem isso, né? Nem todas as pessoas que leem, ela pode compreender de forma instantânea, assim, né? Ela precisa de alguém, ela precisa de também, além de precisar de alguém, talvez mesmo com alguém explicando, ela precisa de um tempo até por ela mesma encaixar, né? Ah, agora eu pude compreender, né? E a Bíblia é rica, né? A gente vai estudando e aos poucos a gente vai compreendendo aí. Então, dela a gente vai encontrando em outros livros também. Isso, exatamente. Por isso que confunde, né? Porque ela não se complementa assim, tipo assim, ó, tem aqui esse livro vai falar tudo sobre amor, esse aqui vai falar tudo sobre oração, esse aqui vai falar tudo sobre jejum, não é assim. Ou uma história de alguém. Não é assim. Então é um pouco aqui, um pouco ali, né, de forma geral, né, na Bíblia a gente vai embasando e vai buscando conhecimento. Né? Então aí, qual é a maneira correta, agora na terceira pergunta, né? Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia, então? Lucas, o capítulo 24 e o verso 27. Isso. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Tá bom até aí. Então qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Veja que quando aí, nesse contexto aí que a gente está lendo, foi quando os dois discípulos estavam indo no caminho de Emaús para casa, onde os discípulos estavam tristes, porque Jesus tinha sido crucificado. Aí Jesus acompanha aqueles discípulos e começa a estudar a Bíblia com eles. E ele começou por onde? Por Moisés. E Moisés fica em que livro? Gênesis, não? Lá, né? No princípio da Bíblia. Aqui, ó, começando por Moisés, né? Aqui, cada princípio aqui. Alguns, né, dizem que o livro de Gênesis foi escrito por Jó, né? Mas o fato é que a Bíblia está querendo dizer, aí Jesus está querendo dizer que desde o início é preciso, né, estudar a Bíblia para se compreender. Então ele fez ali um apanhado, enquanto caminhava com aqueles homens, fez um apanhado ali de textos bíblicos, começando ali por Gênesis e por todos os profetas, e assim foi, né? Até esse tempo determinado não havia o Novo Testamento. Até ali, por exemplo, assim, Paulo, quando falava com os irmãos, escrevia carta para os irmãos, ele nem imaginava que aquilo se tornaria o Novo Testamento.
Então, quando Jesus estava falando, ele estava falando do quê? Do Antigo Testamento. Exatamente. Os próprios apóstolos também, quando ele pregava, ele não pregava no Novo Testamento, porque o Novo Testamento ainda ia acontecer, não existia. Então era o quê? O Antigo Testamento, né? Então a gente vai ver isso daqui a pouco em detalhe aí. Agora, a quarta pergunta. Vamos lá. A quarta pergunta pergunta o seguinte: que benefício eu e você recebe ao estudar as Escrituras? Estudar a Bíblia. Será que tem algum benefício ao estudar a Bíblia? É João capítulo 5 e o versinho 39. E vamos ver o que a gente encontra aí. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ok. Então o que eu cuido ter? A vida eterna, né? Essa é a resposta, né? O que eu ganho com isso? Né? E aí disse, não é ler as Escrituras, disse o quê? Examinais. E o que é examinar? É mais profundo do que apenas ler, né? É entender. Exatamente. Você já fez algum tipo de exame, não já? Não dá para apenas mostrar o sangue para a pessoa e a pessoa pegar ali o sangue na lâmina e falar, não, você está com um problema tal, tal, tal. Não é assim, né? Ele vai examinar, daí ele coloca ali um microscópio, começa a olhar e aí algum tipo de reagente, aí sim é que ele vai te dar o resultado de alguma coisa, não é verdade? Então examinar é bem profundo, é bem minucioso, delicado e atencioso. É isso aí, examinar, entendeu? Que outro benefício a gente vai obter ao estudar, examinar as Escrituras, que está lá em João, né? Evangelho de João 8, verso 32. Pode ler. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Maravilha. Então, qual o outro benefício? Libertação. Libertação do quê? Bom, primeiro passo, se você está conhecendo a verdade, é porque antes pode ser que você não conhecia. Então, se você está conhecendo a verdade, significa que você já está se libertando de algo que você antes cometia, fazia ou mesmo não sabia, né? Ou talvez sabia de outra coisa, mas não era verdade, né? Por exemplo, digamos que uma pessoa ela tem um objeto e ela sempre entendeu que aquele objeto era muito precioso e valioso, né? Até que ela pegou aquela peça valiosa, levou até um profissional e ele olhou e falou assim, olha, infelizmente é falso. Então, a partir dali, ele agora tem o conhecimento da verdade. Ele foi liberto daquele pensamento que ele tinha, que aquela peça era muito valiosa, né? Ok. Então vamos para frente aqui. Sexta pergunta, né? Quem inspirou os profetas a escrever a Bíblia? Agora que tá, né? Agora que chega o ponto crucial. Por que esses homens não se contradizem, né? Não se contradisseram ao escrever? Porque 1600 anos, um já tinha morrido, né? Os que escreveram lá já tinham morrido, né? E agora? A cultura era outra, diferente. Por que não ficou contraditório ao escrever a Bíblia? Aí está a resposta agora. Vamos aqui para o livro de Pedro. Está para frente agora, né? Bem próximo de Apocalipse aí. Vamos lá para frente. João, está para frente de João aqui um pouquinho. Mais um pouquinho. Volta um pouquinho agora. Volta ainda um pouquinho. Isso, vamos ver aqui. É 2 Pedro mesmo. O capítulo 1, né? Ele é bem pequenininho. E o verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a vontade humana predominou aí? Não. A vontade de Deus predominou.
Foram usados para Foi usado por Deus. Não foi o que eles quiseram colocar aí. Até porque não teria nem como eles colocarem, né? Eles não iam saber, exatamente. Exatamente. Então vamos prosseguindo aí. 7ª pergunta. Quantos dos textos bíblicos são inspirados por Deus? Você acha que são todos, ou só alguns, ou só o Novo Testamento, ou só o Antigo? Inspirados? Inspirados, todos são inspirados. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Ok, então toda a Escritura, né? Quando isso estava sendo falado, né? Paulo escrevendo ali uma carta a Timóteo, ele estava dizendo isso, ele estava falando das Escrituras. Sim. E o que existia naquela época como Escritura? Somente o Antigo Testamento. Ele não estava se referindo de Timóteo aí, porque a base deles era o Antigo Testamento. Era a Então, Bíblia que tinha antes. isso. E toda a Bíblia que tinha, exatamente. Então toda a Escritura é inspirada por Deus, né? E útil para o ensino, para a repreensão. É como uma pessoa vai para a aula de trânsito, né? E depois ele faz ali todas as aulas e agora ele pega a habilitação e ele é habilitado para conduzir um veículo. Né? Então a Bíblia ela serve para isso, para nos habilitar a entender as coisas que precisamos entender e praticar também. Isso aí. 8ª pergunta, vamos aqui, Êxodo 31:18. A pergunta é a seguinte: que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Olha só, tem uma parte específica na Bíblia que não foi escrita por autor humano. Não foi escrito. Vamos descobrir qual que é. Êxodo 31:18. Isso. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então pronto. Tem uma parte específica que não foi inspirada pelos autores aqui que foram dado o privilégio de escrever a Bíblia. Essa é a parte. Qual que é a parte aí? As tábuas dos mandamentos, né? Tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Então são os 10 mandamentos. Essa parte foi a única que não foi confiada a homens a escrever. Mas o próprio Deus escreveu com seu dedo. Alguém está autorizado a alterar a Bíblia? O que você acha? Alguma autoridade eclesiástica ou política tem essa autoridade de alterar a Bíblia? O que você acha? Não? Então vamos ver o que a Bíblia diz disso mesmo? Lá em Apocalipse 22, agora é fácil de achar, né? Apocalipse 22, versos 18 e 19. Versinho 18 e 19. Último livro aí, né? E também o último capítulo. E também os últimos versículos. Pode ler. 22, 19, 20. Isso. E se alguém tirar... Perdão, 18 e 19. 18 e 19? Isso. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte no livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Ok, viu como é que é sério? Sim. Então, se eu acrescentar alguma coisa para você aqui nesse momento, está sendo acrescentado um castigo. Não é exatamente tu escrever, é tu falar uma coisa. Isso, agregar coisas que não existem ou distorcer a sua mente
querendo apenas puxar sardinha para o meu lado, ou então, por mais cruel que seja comigo, eu não posso mostrar a Bíblia de uma forma que vai acalhar com meus erros, entendeu? Ou querer tirar algum proveito, né? Aí eu falo assim, não, alterar isso de alguma forma. Se eu alterar, vai ser alterado também o castigo, os flagelos nos últimos dias. E se eu tirar também, falar assim, não, tranquilo, está escrito aqui, mas você pode praticar de boa, sem nenhum problema, também vai ser tirado o direito de eu entrar no céu. Então é sério, né? Muito sério. Agora vamos para a última pergunta aqui. Também em Apocalipse 1, verso 3. Como são chamados praticantes aqui dos ensinos bíblicos? Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ok, bem-aventurado, né? Bem-aventurado significa felizes. Felizes são os que lêem, mas não é só o que lê. Ler a gente acabou de ler nesse momento. Mas se a gente não praticar, então não está... Exatamente. Bem-aventurados os que leem e os praticam, né? Então é interessante praticarmos aí para fazer a vontade de Deus. A prática, né? Da palavra de Deus, da vontade de Deus. Minha pergunta para você hoje é o seguinte: você aceita a Bíblia como a palavra de Deus? Meu apelo para você, né? Como a palavra de Deus infalível, inspirada pelo Espírito Santo, e que tudo que está escrito de fato é verdade? Sim. Você acredita nisso? E você também acredita? Então, hoje a gente viu aqui, né, Larissa? Sim. Importante o estudo de hoje, né? Sabe por que, Larissa, que eu acho importante o estudo de hoje? Porque se a gente perder esse primeiro estudo, a gente pode acreditar na história da carochinha, que é um livro antigo e não tem mais sentido estar estudando esse livro. Então cai por terra que é um livro antigo. Não cai. Em parte cai, não é? Por quê? Porque é um livro antigo, mas atualizado. Porque foi inspirado por Deus. Não foi um homem por vontade própria que escreveu, a gente viu aqui. Mas foram homens santos, separados por Deus, que Deus colocou a responsabilidade de escrever aqui 66 livros contendo na Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus, Sagradas Escrituras, livro do Senhor, assim que é considerada a Bíblia. Deus nos abençoe, que nós possamos a cada dia praticar, amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar aqui a Sua palavra. Colocamos em Tuas mãos a nossa vida e pedimos que o Espírito Santo continue abrindo a nossa mente para continuar entendendo, tanto a mim quanto a Larissa, o Maico, todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.